O Supremo Tribunal Federal começou a analisar se testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue pelo SUS e se o direito à liberdade religiosa justifica o custeio do poder público a outro tratamento. O caso que está sendo julgado envolve uma situação em que o município de Manaus foi condenado a garantir a realização de uma cirurgia que não está disponível na rede pública. Em frente ao STF, um grupo apoiava e o outro era contra a ideia. O Ian fala que nasceu em uma família que é testemunha de Jeová. Ele viu a avó morrer após se recusar a fazer uma transfusão de sangue. Eles falaram, olha, para minha avó, lembro como se fosse hoje. Se você aceitar a transfusão de sangue, você, a partir de amanhã, vai ser considerada morta para com Deus. Deus não vai te ressuscitar. Aí falaram para minha avó assim, inclusive. O que você prefere? Perder a vida eterna para sempre ou morrer hoje e ressuscitar amanhã para viver num paraíso tal, que eles colocam como crenças, né? Já o Kleber Barreto tem uma opinião diferente. O porta-voz da religião Testemunha de Jeová no Brasil explica que há opções em que a pessoa pode seguir a crença e ser tratada de forma segura. Já é algo previsto nos normativos do SUS, mas qual é o problema? Não está plenamente efetivado ainda. Essa falta de efetivação tem resultado em alguns problemas. Pacientes testemunhas de Jeová, às vezes, são recusados em estabelecimentos hospitalares, não são acolhidos, e em alguns casos mais graves, eles ficam sujeitos, inclusive, a transfusões forçadas. O relator é o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A ação tramita no Supremo há 8 anos, desde 2016. O processo teve início no Amazonas. O paciente quer que o Estado e o município de Manaus custeiem um tratamento médico fora da cidade sem uso de transfusão de sangue. A União recorreu do pedido. Os ministros também juntaram a análise de um caso de Maceió, em Alagoas. A decisão da Corte vai servir de precedente no julgamento de outros casos parecidos. E a situação é polêmica. Nesta quinta-feira, os ministros ouviram os argumentos dos advogados, mas ainda não deram seus votos. Eles vão analisar a situação e pautar o assunto no plenário novamente. Vamos aguardar o que vai acontecer nesse julgamento e vocês viram aí a participação de pessoas contrárias ao Ian Rodrigues, que inclusive participou de uma live aqui no canal do Pioneiro, contando brevemente o que ele está fazendo com respeito à Torre de Vigia. O Davi Mendonça também estava lá. Então, essas pessoas são importantes para dar um contraponto, para as pessoas conhecerem o outro lado. O porta-voz da Testemunha de Jeová aqui no Brasil disse que já existe normativas no SUS, mas ainda precisa de um reforço do Estado ou do Supremo por essa decisão. Só que, veja bem, né, essa normativa do SUS tem, mas, por exemplo, no caso do homem, né, do paciente de Manaus, eles têm que transferir lá para o Rio de Janeiro para poder fazer um procedimento médico, né, nessa pessoa. Então, o Supremo ele tem uma tarefa muito difícil, que é poder julgar essa situação, que vai dar precedentes para o futuro. O que vai ser feito? O que vai ser feito? E mais uma vez, como eu disse aqui, eu não tenho nenhuma opinião ou nenhuma torcida para o que vai acontecer. Eu espero que o Estado, que o Supremo, haja com forma justa. Só que muitas coisas poderiam ser evitadas se, por exemplo, isso fosse uma questão de consciência ou se o corpo governante mudasse essa regra. E isso não é algo impossível. As Testemunhas de Jeová mudam as doutrinas constantemente. Só para vocês terem ideia, o transplante de órgão ele foi proibido por uma década e era considerado pecado, era considerado canibalismo. E o mesmo grupo que proibiu ou que colocou como um pecado o transplante, depois passou a ser questão de consciência. A transfusão de sangue também pode surgir para esse modo. Uma coisa que era proibida, que era pecado, no futuro pode se tornar consciência. E essa discussão toda aqui foi em vão. As frações de sangue que são permitidas nessa Testemunha de Jeová, elas no início foi permitida, depois foi proibida e depois voltou a ser permitida. Então são mudanças de doutrina constante que às vezes faz a gente pensar se realmente esse esforço ou essa ocupação que o Supremo está tomando por causa de uma doutrina
que essa doutrina a qualquer momento pode mudar e nada disso valeu a pena. É mais ou menos isso. Agora, eu espero que a justiça seja feita. Outro ponto que é importante, eu acredito que os ministros do Supremo deveriam conhecer, né, as regras com respeito a quem decide tomar transfusões de sangue nessa denominação. Muitas pessoas recusam a transfusão de sangue com medo da desassociação. A desassociação leva ao ostracismo, ou seja, as pessoas perdem os vínculos com a família, os vínculos com as pessoas da denominação. Então, por isso, muitas pessoas evitam. Fora que os anciãos ficam constantemente de olho nas pessoas para saber se tomaram o sangue ou não, o tempo todo. E isso que está dizendo não sou apenas eu, não sou eu, na verdade. São as pessoas que passaram com situações semelhantes. Se você, por exemplo, passou, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que aconteceu com você com respeito a alguma cirurgia que você fez, né? Os anciãos ficaram perto. Outro ponto para a gente concluir e finalizar esse assunto. Casos de emergência. As transfusões de sangue têm alternativas? Tem sim. Isso é inegável. Existem alternativas. Existem alternativas. Só que existem circunstâncias, existem situações que as alternativas não são suficientes. Outro ponto. Sempre na defesa, inclusive, ao Supremo, né, a sustentação, foi dito que a OMS ela pede em caráter de urgência que as alternativas sejam aplicadas. Ok, isso é verdade, isso é um fato. Só que a forma que é falada sobre essa situação coloca as alternativas como sendo as únicas ou sendo as melhores e a transfusão de sangue de um modo desfavorável. Entenda, as alternativas elas são muito boas. Claro que elas são muito boas. Como é dito, a recuperação é melhor, a recuperação é mais rápida. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que em determinadas circunstâncias, as alternativas não são suficientes. Não existe nada que substitua o sangue. Não existe um sangue artificial, por exemplo, para substituir a transfusão de sangue. Não existe. Então, meus queridos e minhas queridas, é isso que acontece. O fato é esse. Se as transfusões de sangue não fossem suficientes, todos os países de primeiro mundo não existiria mais transfusão de sangue. Não existiria, não precisaria disso. As alternativas já seriam suficientes, mas na realidade não é essa. Infelizmente, não é essa. Quem sabe no futuro, né, as alternativas sejam suficientes e ninguém vai precisar mais doar sangue. Isso seria maravilhoso para todo mundo, mas a realidade não é essa. Então, usar argumentos de alternativas para tentar substituir algo que não tem substituto é de forma muito descarada. Então, curta esse vídeo, compartilha para mais pessoas, deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.